Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre Oncidium, tá? Oncidium, Dendrobium e Denfal. Dessas três plantas hoje. Não existe só um tipo de Oncidium, tá, mulher? Não existe só um tipo de Dendrobium. E não existe só um tipo de Denfal. Então, Denfalce é um híbrido de Dendrobium, tá? Dentre o gênero Dendrobium, você vai encontrar um monte de tipo de Dendrobium. Você vai encontrar Dendrobium grande, Dendrobium pequeno, Dendrobium de folha grossa, Dendrobium de folha fina, Dendrobium que perde a folha, Dendrobium que não perde a folha. Então, o que eu posso te mostrar é o Dendrobium nobile, que é o mais popular. Porque senão eu vou ficar o mês inteiro mostrando o Dendrobium pra vocês, tá? E pra isso eu peço a ajuda do Márcio Garcia, meu esposo. Simone Onça, queridona do Brasil. Amor, tem um Dendrobium nobile lá, ó. Vai retinho. Lá no nó de pinho. Vai reto, embaixo da flor amarela. Ó, Simone, esse é um Oncidium, tá? Ele tá plantado. Vamos falar de Oncidium, ó. Ele tá plantado no... Gente, vai pra lá, pra outro lado. Ele tá plantado num coquedama, tá? Olha o enraizamento, que coisa mais linda. Amou o coquedama. Esse é um Oncidium. Pseudobulbos mais longos. Muito comum essa característica dos pseudobulbos ficarem mais enrugados enquanto vem os novos. Esse é o Oncidium, folhas finas. Esse é o tradicional, tá? Aqui nós temos o Dendrobium nobile. É completamente diferente do Oncidium, tá, Si? Pseudobulbos alongados e mais finos. Ele não tem aquele pseudobulbo gordinho. Ele é todo um jeito só, tá vendo? Esse é o Dendrobium nobile. Depois eu penduro. E aí nós temos o Denfal, que é um híbrido de Dendrobium. Se quiser deixar por aqui, depois eu guardo. Por um exemplo aqui. Essa é uma Denfal, tá vindo flores. É muito parecida com o Dendrobium nobile e outros Dendrobiums, só que o pseudobulbo é mais grosso e as folhas são mais durinhas. E a flor sai do meio das folhas, tá? Esse é o Denfal. Então, a diferença de estrutura... Obrigada, amor. A diferença de estrutura entre Oncidium, Dendrobium e Denfal, o Oncidium e seus híbridos é completamente diferente. Só que eu tô te mostrando o Oncidium chocolate, o Oncidium cherry baby, o Oncidium chuva de prata. Eu não tô falando de Oncidium lanciano, eu não tô falando de Oncidiums outros, porque existem Oncidiums desse tamanico, tá? Então eu tô te mostrando o tradicionalzão. Pseudobulbos e folhas finas e alongadas, tá? Dendrobium nobile, pseudobulbos longos, bastante folha, caem as folhas em determinada época do ano. Olha que lindo. O Márcio pegou um outro Oncidium para vocês. Olha isso. Só na argila... Oi, tô aqui. Só na argila expandida esse Oncidium, hein? Só, vou repetir para vocês. Só na argila expandida. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Argila expandida, gente. Arrasa, né? É para acabar com o piqui de Goiás. Olha. Um espetáculo, né? Esse é um outro Oncidium. Pseudobulbos curtinhos, folhas alongadas, tá? Essa tá demais de linda, hein? Caraca, como cresceu! E aí é o seguinte, gente. Por que eu peguei esses três primeiro para falar com vocês? Porque as características de cultivo são semelhantes. São três orquídeas que vocês podem cultivar no mesmo local, tá? Gostam de boa luminosidade, se adaptam a uma luminosidade plena se você rustificar, se você fizer a adaptação. Dependendo da região que você mora, você pode colocar essa orquídea no sol pleno, tá? Lógico que não é no sol do meio-dia, mas no sol do início da manhã, no sol do final da tarde. Nossa, o Márcio vai trazer a casa inteira para vocês. Olha isso!
que perfume bem do céu! Chocolate. Gente, é um Oncidium Cherry Baby, é o chocolate. Olha o tamanho dos bulbos. Olha o tamanho dos bulbos, gente. Esse prato eu tenho pra vender no site, hein? Corre lá. Olha isso, gente. Tá bom, amor. Senão ele vai trazer todas as plantas do meu quintal pra vocês. Ele gosta. Então, assim, isso que eu ia falar pra vocês, uma ajustadinha. Gente, são 3 orquídeas que têm os hábitos de cultivo muito semelhantes, tá? Elas gostam de alta luminosidade, elas gostam de regas controladas, elas amam farelo mágico Forte-Risa, tá? E quanto mais drenagem você oferecer, quanto mais a água entrar e sair do vaso, mais felizes elas ficam, tá? Então, vocês viram que interessante? Eu trouxe planta para vocês no nó de pinho, eu trouxe planta para você no coquedama, eu trouxe planta para você no prato de cerâmica. Vocês viram que legal? Trouxe para vocês no cachepô com argila expandida, para vocês entenderem que não há segredo no cultivo, tá? Qual é a melhor maneira? Cultivar oncídio em madeira? Sim, gente, quanto mais drenagem tiver no vaso, tá? Quanto mais a água entrar e sair, tiver escoamento da água, mais feliz o seu oncidium vai ser, tá? Então, vocês viram oncidium no nó de pinho, perdão, vocês viram oncidium no coquedama, vocês viram oncidium no cachepô e vocês viram oncidium no prato de cerâmica. Quanto mais drenagem, melhor para o oncidium, tá? Como cultivar oncidium catatante? Do mesmo jeito, Alessandra, que cultiva o oncidium chocolate, que cultiva o oncidium cherry baby, o chuva de prato, o oncidium algodão. Esses oncidiums que têm pseudobulbos alongados, folhas finas e tombadinhas, eles têm a mesma característica, tá? O oncidium e seus híbridos, esses mais populares, são cultivados da mesma forma. Quanto mais drenagem, melhor. Muita luminosidade. Eles não toleram ficar com as raízes encharcadas d'água, tá? Muita drenagem, muita luz e um bom adubo, tá bom? É uma orquídea de facílimo cultivo, tá? Facílimo cultivo. Plantar oncídio na argila, tem que misturar outro substrato? Edna, aqui no meu caso, eu plantei diretamente na argila expandida. Eu peguei o cachepô de parede, coloquei a argila expandida e anexei a planta. Só que quando você escolhe a argila expandida somente, você tem que cuidar com o tipo de rega, tá? Porque todo substrato que seca mais rápido, você tem que regar mais vezes, tá? Então, se você não tem o hábito de regar muito, tá? Você tem que colocar um substrato que retenha um pouco mais de umidade. Aqui em casa, como eu rego tudo de uma única vez, eu já sei equilibrar qual substrato usar para cada planta, ok? Mas você, Edna, pode misturar carvão e casca de pinos, casca de macadâmia, sem problema nenhum. É sempre observar a planta, tá bom? Quantas vezes rega-se por semana? Galera, não existe regra para regas, tá? A gente determina a quantidade de regas de acordo com o substrato e com o vaso que a gente tem no local, tá? Então, assim, separem as plantas que precisam de mais umidade, obrigada, amor, daquelas que precisam de menos umidade, tá? Como isso, a princípio parece um pouco complicado, um pouco difícil, mas não é, tá, gente? Aqui no meu quintal eu tenho vários cantinhos, aliás, não cabe mais nada nessa casa, né? Eu soube olhar para a luminosidade e escolher o vaso e o substrato. E é isso que você tem que fazer na sua casa. Conhecer o ambiente de cultivo, conhecer a umidade, conhecer a luminosidade, para então você escolher o melhor substrato. E aí, conhecendo esses fatores, você vai saber quantas vezes regar, tá? Porque não adianta de nada eu falar assim, olha, você vai molhar teu vaso de oncidium a cada 3 vezes na semana. Ok, mas e se você tiver plantado no esfagno? E se você tiver pego o seu oncídio e plantado no esfagno? Você ia matar o teu oncídio, né?
Então, não existe regra para as regras que vocês fazem aí, tá? Vocês vendem? Sim, gente, nós estamos há quase 6 anos no mercado de orquídeas. O nosso site é orquideomania.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil. O meu oncidium apodreceu o broto novo. Quem perguntou? Vanderleia. Esse apodrecimento de broto novo, ô Vanderleia, pode se dar pelo excesso de regas, tá? Observe a quantidade de rega que você tem feito no teu oncidium. E também observe se você tem adubado com todos os elementos, principalmente com cálcio, tá? Então a adubação ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ter nitrogênio, fósforo, potássio, os macro e micronutrientes. E a gente tem que cuidar da rega, tá? Existe um outro elemento que em períodos de chuva, que é uma praguinha de jardim, que adora comer os brotinhos novos, que é a lesme e o caramujo. Então não cultive orquídeas ou plantas se vocês não colocarem lesmicida. É muito importante, assim como uma boa adubação, usar lesmicida constantemente, tá? É bem baratinho e são pouquinhas bolinhas por vaso, tá? 5 bolinhas é o suficiente. Tem que usar sempre, tá? Qual o ambiente ideal para o oncídio? Valdira, o ambiente ideal é aquele que oferece luminosidade. Que tanto de luz? Imagina um cultivo de vandas, tá? Esse local que eu estou, que vocês estão vendo aqui na minha casa, ó, tem uma sacada aqui, estão vendo? Aqui não é legal para o meu oncidium. Por quê? Porque aqui não vem luminosidade direta. Aqui eu tenho phalaenopsis e micro-orquídeas. Os oncídios eu coloco para lá, que é onde eu recebo mais luminosidade, tá? Eu tenho que cuidar constantemente, porque o sol vai mudando a posição durante o ano e se eu bobear, eu queimo as folhas dos meus oncídiums. Então, muita luz, muita luz. Fica legal você colocar Dendrobium nobile, Denfal, Oncidium, Cymbidium, Catasetum, tudo no mesmo ambiente, tá? Vanda, todos esses que eu tô falando gostam de muita luz. O Oncidium em especial, gente, ele ainda é mais forte que os outros, tá? O Oncidium, ele tem que chegar a ficar meio amarelado, assim, sabe aquela folha meio tô desbotando? É esse tom que ele tem que dar para te dar flor sempre, tá? Então, pode dar uma rustificada nele, sabe? Pode ir colocando ele mais tempo exposto a luminosidades mais fortes, compreendem? Aí vocês vão ver floração à beça. Que mês que o Oncidium floresce? Depende. O meu floresce o ano inteiro. Esse Oncidium popular, feito em laboratório, né? Esses comerciais, se você oferecer boa luminosidade, boa rega e boa adubação, floresce o ano todo, gente. É incrível isso e quem me segue é prova, né? Eu tenho um aqui que eu mostro em todas as lives. Ele tá com haste, informação ou está florido. Tem jeito. E não é mentira, quem me segue vê, né? Não tem mês definido, tá? A Conceição de Portugal dizem que as orquídeas podem ser cultivadas na água. Pode me dizer? Não, é mentira. É mentira, tá? Conceição, as orquídeas não são aquáticas, tá? Existe todo um lado que a gente tem que conhecer a planta, a fisiologia da planta. Chama fisiologia vegetal daquele tipo de planta. A orquídea não tem aquática. Então nós temos orquídeas epífitas, terrestres, rupícolas, sapróficas, mas nós não como que fala? Saprófitas, mas nós não temos aquática. Se não me engano, tem um tipo aí, não sei, que a gente nunca viu. Então assim, você pode colocar um caule, um pseudobulbo de orquídea na água para fazer enraizar? Temporariamente você pode. Agora, se você deixar aquilo lá na água, vai apodrecer tudo. Com o tempo apodrece, eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos, isso já foi comprovado,
né? Então nós não temos orquídeas aquáticas, tá? Não faça isso com suas plantinhas. Gente, eu devo replantar a orquídea depois que ela dá floração? Isso vale para oncídio, dendróbio e denfal, tá? Para todas elas. Depende. Você foi lá, comprou a orquídea, ela veio florida. Para o que você tem que olhar para ver se está na hora de trocar o substrato ou não? Para o próprio substrato, tá? Você recebeu um vaso, você olhou para o substrato, viu que o substrato tá legal? Não replante. Agora, você comprou a orquídea, você quer colocar no vaso de barro, você quer padronizar o cultivo. Faça o replante. A minha sugestão é a seguinte: duas opções. Você comprou no site Orquidiomania, eu mandei na caixa da alegria para tua casa. Ela viajou, tarará, 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 chegou na sua casa, você abriu a caixa, ainda tinha flor ou não. Nesse momento que você compra a planta no site Orquidiomania ou virtualmente, você dê um tempo para sua planta antes de replantá-la. Por quê? A planta sofre um estresse nessa viagem. Então, deixa ela chegar na sua casa, se adaptar, para depois você fazer um replante, tá? Espere pelo menos 10 dias, 15 dias para você replantar. Mas se for sangria desatada, tem problema? Pode ser que ela sinta mais, tá? Se você não tiver paciência, se for assim, ai meu Deus do céu, tô com piriri, replanta, mas a planta pode sentir um pouquinho mais, tá? Então não é regra ter que plantar após floração, isso não existe, só se houver necessidade, tá? Muita gente, sabe por que muita gente tem dificuldade com o oncidium? Deixa eu falar pra vocês. As pessoas têm dificuldade com o oncidium porque geralmente, quando a gente compra ele em floricultura, nas lojas, o próprio produtor cultiva ele em esfagno, gente, tá? Então, eu vou contar pra vocês o que rola na real. A maioria dos produtores adoram o esfagno, adoram o chip de coco, tá? Porque são substratos mais leves, que retêm mais umidade e de fácil manuseio. Compreendem isso? Então, a maioria dos produtores escolhem esse substrato. Só que lá na estufa deles é tudo controlado. A temperatura é controlada, a rega é controlada. E aí vem para o revendedor, que somos nós, Orquidiomania, que mandamos para sua casa. Eu não replanto o que o produtor me manda, eu vou direto para sua casa. Se você não sabe cultivar em esfagno e em chips de coco, você tem que replantar. Você tem que colocar da maneira ideal do seu cultivo. Seja num coquedama, seja num vaso, seja num cachepô, numa madeira, na cerâmica. Toda orquídea que você comprar, você tem que colocar da maneira que você é habituado. Porque às vezes a gente vai na floricultura, compramos uma Phalaenopsis. Tá aqui. Uma Phalaenopsis. Linda. Só que ela tá no esfagno. E eu, amor, Oi. pega aqui pra mim. Peraí. Achei lesma. Olha aqui. Uma lesma, duas lesmas, três lesmas. Peraí, deixa eu pegar um papel. É só chover, gente. Sai lesma de tudo quanto é lugar. E eu uso lesmicida, tá? Depois tem que lavar. Pega um álcool gel pra mim. Já pega as bolinhas lá, põe aqui nesse vaso. É só chover, as lesmas saem não sei da onde, gente. É batata. E tem lesmicida. Elas brotam. Parece que elas saem lá debaixo do piso de casa. É incrível. Só por lesmicida, tá? Tire a que vocês olharem por cima e coloca mais lesmicida, ok? Então, o substrato não é o problema, turma. O problema é a gente não saber cultivar naquele substrato. Todo substrato é bom. Pode ser... Filha, traz o álcool gel pra mãe. Pode ser esfagno, pode ser chips de coco, pode ser macadâmia, pode ser borracha, pode ser... Obrigada. Pode ser carvão e casca de pinos. A minha orquídea tem um bebê na haste, cortei, coloquei substrato, só que agora as folhas estão ficando murchas.
Adriene, preciso saber do que você tá falando, tá? É Phalaenopsis? Tinha raízes essa planta? Tá? Preciso saber um pouco mais a respeito da sua questão, tá? A Itimbiná tá fazendo uma pergunta. Mesmo que o oncídio esteja plantado no toco com esfagno, não posso molhar todo dia? Itimbiná, tem uma parte do seu corpo que é ponto-chave para essa resposta. Teu dedo. Dedômetro. Vai lá, bota o dedo naquele esfagno. Se a madeira tá seca e o esfagno tá molhado, para que você vai molhar de novo? Então, assim, até a quantidade de esfagno que você vai pôr no vaso, você tem que controlar. Porque se você gosta, se você é a louca da mangueira, né, igual eu brinco, você não pode colocar muito esfagno. Porque senão aquele pedaço que está em contato com o esfagno vai apodrecer tudo. Não vai te sobrar nada, tá? Então, se você tem uma região que está úmida e você gosta de regar, muito cuidado com o esfagno, mesmo no toquinho, tá? Mesmo na madeira. Coloquei tela de sombrite e como ela era de 30%, dobrei. Pode dobrar? Pode dobrar para aumentar a proteção. Pode sim. Pode sim. Se você não tem uma de 80%, você dobra a de 30%, tá? Aqui, muitos lugares eu tenho dobrada a de 70%, tá? Mesmo assim, observe se não vai queimar, tá bom? Porque a de 30% é muito aberta, é muito vazada. Cuidado com a malha de sombreamento 30%. E eu tenho visto, gente, uma galera comprando malha de sombreamento, estão vendendo pra galera malha de sombreamento 80%, que é de 30%. Super aberta. Muito cuidado, galera. A malha de sombreamento 70% e 80%, ela é muito fechadinha. A trança é muito fechada para passar pouca luz. A malha de sombreamento 30%, ela é mais vazada, passa maior quantidade de luz. Então, muito cuidado quando vocês forem comprar malha de sombreamento, tá? O vendedor não deve entender nada de malha de sombreamento, tá? Nada. Quanto maior o número do percentual, mais fechado é e mais cara ela é. Quanto menor o número, mais aberta ela é e mais barata ela é. Cor para estufa é preta, gente. Hoje está em desenvolvimento. Algumas estufas estão usando malha vermelha, tá? Mas é super cara e não acha com facilidade. E tem a malha Luminete, que é aquela prateada e a mais cara de todas. Ela é ótima. Mas ela também tem percentual de passagem de luz, tá? Qual que é a diferença dessa Luminete para a tradicional preta? A Luminete reflete o calor, sabe? Então o local fica mais fresco. Eu sou fanzoca de Luminete, mas ela é carinha. Cristiano, o que fazer com fungos gnats nos oncidium? Cristiano, primeira pergunta. Você sabe o que é fungos gnats? Porque tem uma galera confundindo fungos gnats com mosquinha da banana, tá? Entre na internet, a minha sugestão pro Cristiano e para todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que saber, a gente sabe distinguir fungos gnats de mosquitinho da fruta? Cuidado, porque eles são muito semelhantes, tá? Existem diversos tipos de mosquinha. Um monte de tipo de mosquinha. Não tem só mosquinha da banana e fungos gnats. Nesse meio tem um monte de tipo de mosquinha. Então, muito cuidado quando a gente olha para uma mosquinha e fala que é fungos gnats. Ah, mas eu li que o fungos gnats só fica assim sobre o substrato. A mosca da fruta também. Então, o fungos gnats aqui em Maringá não tem, tá? Ele é bem regional. Diz que no estado de Minas Gerais tem bastante fungos gnats. Na verdade, tem que procurar na internet porque houve uma grande mudança, né? O clima tá tão maluco que é muito difícil controlar fungos gnats. Eu colocaria iscas, aquelas iscas azuis, amarelas, sabe? E tem que passar inseticida. Evidência. Mas primeiro, gente, tenha certeza de que é gnats, tá?
Eu nunca tive contato com fungos guinax, graças a Deus. O problema é que ele bota a larva e a larva vai comendo toda a raiz, viu? Tem que olhar. Se tiver aí alguém na sua cidade que possa fazer essa avaliação para você, porque se tiver empesteada a sua casa é um problema sério, tá? É igual trips. Formiga saúva comem os lesmicidas. Sério? As formigas saúva levam o lesmicida embora? Não acredito. Sabe o que você faz? Bota semente de gergelim. Junto com faz uma isca para elas, tá? Pega uma vasilhinha, coloca o lesmicida e coloca a semente de gergelim. A semente de gergelim, a saúva leva para o ninho e o fungo que a semente de gergelim gera, a folha do gergelim, a semente, enfim, elimina o ninho da saúva, tá? Maiara, qual sombrite ideal para oncídio? Maiara, aqui para Maringá, interior do Paraná, eu tenho um oncídio no sol pleno da manhã. Aqui na minha casa. E no outro local eu tenho malha de sombreamento 70% para minha casa, tá? Pro meu sol. Então aí você tem que avaliar na tua casa. Que sol que é esse que bate aí, tá? Ele gosta de muita luminosidade. Beleza? Corre pro site, tem novidade lá. Corre pro site www.orquideomania.com.br, ok? A gente se vê, se Deus quiser, mais tarde. E mando notícias do Pi. Beijo!